Salve, queridos! Tudo bem com vocês? Daniel Brown falando mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Vamos para mais destaques de todo esse papo que a mídia independente do Botafogo, não vou nem chamar de independente, a mídia do Botafogo, né, cara? Ela teve com o John Textor, né, na madrugada, né, dessa última terça para quarta-feira. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Vamos trocar uma ideia e eu quero dividir em dois vídeos, tá legal? Eu quero falar de aspectos dentro do campo, né? De situações de jogo, jogadores, né? Que realmente a galera se interessa bastante por isso, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. E no outro, eu vou falar um pouquinho sobre material esportivo. Eu vou falar um pouquinho aí sobre aspectos extra-campo, estrutura, marca, tudo mais. Eu acho que fica mais organizado assim. Se inscreva aqui, deixa o like, ativa o sininho e vambora que a gente tem muita coisa aqui para conversar sobre tudo isso que aconteceu. Obrigado pela presença na live de hoje, tá bom? Fiquei muito feliz, a gente fez uma live lá com o Fabiano Bandeira, né? Uma live que alcançou ali os 1.200 simultâneos e a situação é a seguinte, tá? Vamos lá, vamos falar sobre alguns destaques feitos pelo Textor, né? Sobre reforços, já projetando segunda janela. Ele falou sobre Dela Cruz, ele falou sobre posições, ele falou sobre atacante, camisa 10, número de jogadores aí que ele pode contratar e o perfil desses atletas a serem contratados, beleza? Vamos pra cima, tá bom? O negócio é o seguinte, o Textor, ele foi questionado por algumas pessoas, inclusive, o que eu acho legal, o que eu achei mais bacana, é que cada canal fez uma específica pergunta super legal que arrancou pelo menos uma boa aspa dele, tá? A primeira pergunta que a gente pode destacar, né, cara, foi feita pelo meu amigo Fabiano Bandeira, né? Que ele perguntou ali sobre a projeção do Botafogo na segunda janela, né, de qual vai ser o perfil das contratações, porque tudo depende muito de como o Botafogo vai estar até lá. A gente está aqui no dia 25 de maio, a janela abre no fim de julho, né, daqui 2 meses, né? E a gente vai ver como é que o Botafogo vai estar. E o Textor fala em alto e bom tom, né? De maneira clara, o Textor fala na live, né, que ele quer manter os pés no chão, ele acha que nós devemos sonhar com um título, mas não tratá-lo como uma obrigação porque é o início do projeto. Porque isso pode fazer a gente, né, perder um pouco esse psicológico, né, que tá indo bem. Ele falou até, cara, que os deuses do futebol estão conosco, porque ele acha que o trabalho está sendo bem competente, mas estamos tendo sorte, né? O Botafogo está aí no 5º lugar. E ele disse que se até julho, né, ele vai avaliar, né? Se até julho o Botafogo estiver numa condição de brigar por título, se o Botafogo estiver ali entre os primeiros, o que eu acho que a gente tem que frear um pouco a emoção, porque pode não acontecer, né? O Botafogo pode acabar ali, né, para perto de julho, depois de alguma sequência de jogos com equipes aí. Vou até pegar aqui, né, tabela, jogos, Botafogo jogos. Até a abertura da segunda janela, gente, ó, o Botafogo vai enfrentar Coritiba, Goiás, Palmeiras, Avaí, São Paulo, Inter, Fluminense, Bragantino, Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos, tá? Fora os jogos da Copa do Brasil. E aí, cara, o que acontece, né? O Botafogo ele vai pegar uma sequência muito dura de jogos e ali a gente pode ficar no meio de tabela. Ele disse que se estivermos numa situação de meio de tabela, né, o Botafogo ele vai contratar pontualmente, né, para buscar ele se reforçar, buscar jovens talentos e poder se manter numa posição intermediária ou quem sabe buscar uma pré-Libertadores ou uma Libertadores. Se o Botafogo estiver no topo, né, em 3º, 4º, o que ele mesmo disse que não tem que ser a regra, isso seria a exceção, aí ele mandou aquela. Foda-se, né? A gente vai contratar para buscar o título e tentar ser campeão, tá? Só que agora, atrelado a isso, ele diz que independente, né, da condição de tabela do Botafogo, ele vai buscar um nome de impacto. Aí uma ótima pergunta feita pelo meu amigo Matheus Medeiros, tá legal? Falou sobre essas posições. O pessoal da Rádio Botafogo do Fala Fogão perguntou também
né, da quantidade de reforços e das posições específicas. E ele soltou algumas dicas, claro, sem também dar muitos detalhes. Ele falou sobre esse jogador de meio campo, falou sobre o atacante de beirada, não disse se é um jogador do lado esquerdo ou direito, mas a gente sabe que é o direito, né? Do centroavante, falou da possibilidade do Zahavi, né? O lateral esquerdo, que é o Marçal. E aí eu fiz uma pergunta também sobre goleiro. E ele me confirmou. Essa pergunta, inclusive, está destacada lá no GE. A resposta, na verdade, de que o Botafogo pretende buscar um goleiro para disputar a posição com o Gatito ou para ser o substituto do Gatito Fernandes. E no fim das contas, seriam entre 4 e 6, tá? Pelo menos foi o que ele falou em algum momento, de 4 a 6 reforços para a segunda janela. Isso incluindo, por exemplo, o Marçal, que está muito próximo de se tornar um reforço do Botafogo. Tá legal? Ele fala também sobre o De La Cruz, mas antes ele fala também sobre o Matheus Nascimento e o Erisson. Vou fazer o seguinte, Matheus Nascimento e Erisson eu deixo para um outro vídeo, tá legal? Para não ficar muito abarrotado, né? A gente, para não ficar muito cheio, a gente deixa para outro vídeo, tá legal? Muito se fala em novos jogadores que podem vir, por exemplo, desses intercâmbios de clubes do Textor, né? Ele tem um clube na Bélgica, ele tem projetos nos Estados Unidos, como numa dessas o Nico, né, parou aqui no Botafogo. E aí pode vir alguém do Crystal Palace, não se sabe, né? E ele também falou sobre o De La Cruz. Aí foi outra pergunta muito bem feita pelo Fabiano Bandeira. Ele falou sobre o De La Cruz, né? E o De La Cruz, ele simplesmente falou o seguinte, ele despistou, tá? Ele diz que o De La Cruz, nesse momento, ele vem sendo muito falado, ele percebeu que ele estava olhando muito, ele estava olhando, né, muito pro chat, e ele viu que as pessoas só falavam do De La Cruz, que ele acha um bom jogador, que ele já pesquisou sobre o jogador, mas que ele tá vendo rumores. Ele inclusive fala que esses rumores eles não são tão legais, porque podem atrapalhar o desenvolvimento do time, né, cara? Quanto mais rumor de fora, né, cara, você gera ruídos dentro do clube, ele não quer isso, né? Ele basicamente fala que nesse momento, né, ele acredita que o Botafogo pode estar pesquisando e falando com ele, né? Por exemplo, o André Mazuco, né, os analistas ali de mercado do Botafogo, o Head Scout, o Alessandro Brito, o Rafael Rezende, o Bruno Nossi, né, que é o analista de mercado, o pessoal do Texor que trabalha junto com isso também, né? Mas ele não deu nenhuma pista sobre isso, né? Uma coisa que eu tinha entendido, né, e que na verdade foi uma situação diferente, né, que eu pude lá rever, ele falou, eu falei isso na live no vídeo anterior, eu quero até fazer uma correção, né? Ele não falou sobre o preço específico do De La Cruz, né? Ele não fala especificamente que o preço do De La Cruz é caro e que ele está preocupado com isso. Ele diz que está preocupado com o preço natural, né, para você trazer jogadores de peso e não necessariamente falando do De La Cruz. A preocupação que ele se refere ao De La Cruz é referente a esses rumores que podem deixar o grupo turbulento e tudo mais, mas que ele acha um bom jogador e que pode sim ser uma possibilidade. Então, resumindo tudo que foi falado sobre jogadores, sobre chegada, mercado, segunda janela, resumindo, ele diz que o Botafogo tem que ser analisada a condição do Botafogo na segunda janela, se o Botafogo vai estar entre as primeiras posições, que aí o Botafogo pode contratar para arrepiar e buscar o título. Se o Botafogo tiver uma condição intermediária, o Botafogo pode contratar ali jogadores para compor e progredir, para buscar uma pré-Libertadores, uma Libertadores. Despistou muito sobre De La Cruz, falou em mais ou menos 4 ou 6 reforços para essa segunda janela, contando goleiro, aí a pergunta que a gente fez, lateral esquerdo, ponta, que eu particularmente sei que é pelo lado direito, esse meio-campista e o centroavante, né? É o que temos. Também despistou bastante sobre o Zahavi, que a proposta está sendo feita e que ele vai avaliar o que é melhor para sua carreira. Beleza, rapaziada? Bom, creio que seja isso, tá legal? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade.
Mais tarde temos live e além de live teremos mais um vídeo falando sobre marcas. Marca Botafogo. Valeu? Fui!